Muito bom ter vocês aqui conosco, essa noite tão especial. Primeiro porque o Senhor está aqui, é sempre especial estar com o Senhor e poder desfrutar da presença dEle. E essa noite também é especial porque nós temos a presença de um casal muito querido, que a gente já tem um carinho muito grande. E para a gente tem sido um privilégio, uma honra. A gente fez um convite assim, vai que, né? E aí eles aceitaram. É a segunda vez o pastor Oca esteve no nosso Aviva 2018, que foi uma bênção. E eles estão aqui, pastor Oca, pastora Juliana, Pedro. Uma alegria ter vocês aqui. Queria convidar vocês a estarem aqui conosco. Vocês podem celebrar a vida deles. Gente, eles são demais, uma família que nos inspira, são ali da Igreja Comunidade Vida Plena, estão liderando os jovens, são pastores de jovens, e abriram mão de estar lá num sábado, aonde está acontecendo agora, nesse momento, né? Já está rolando o culto, e eles decidiram estar aqui conosco. E muito obrigado por vocês se permitirem, com esse coração tão generoso, vir aqui derramar, e a gente realmente recebe com muita alegria da fonte que jorra da vida de vocês, porque a gente sabe a origem que é do trono do Senhor, e tem sido uma alegria poder compartilhar um pouco desse reino com vocês e receber de vocês. E poxa, faço aqui do Vertical um agradecimento geral. Estavam todos ansiosos para receber, porque a gente sabe que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite. Obrigada, pastor. Gente, é uma grande alegria para a gente estar aqui com vocês. Essa igreja nos inspira muito. Vocês são excelentes em tudo que fazem. E a gente o pastor falando, ai, vocês, porque tem não sei quantos, e a gente... Falei, gente, eu pedi para o Pedro filmar e fotografar todas as salinhas das crianças, e eu vim aqui, já fiquei pensando, isso aqui vai dar certo lá na igreja, olha que ótima ideia. Eu falei, acho que eu vou levar esses dois para passar um tempo lá com a gente, porque a gente precisa de uma mente criativa, igual do pastor de vocês, gente, porque eles são muito, muito excelentes. Bate palma para eles, eles merecem. É isso mesmo, gente. Eles são incríveis, estão nos recebendo com muito amor, com muito carinho. A gente quer agradecer esse carinho especial. E a gente quer estar mais vezes aqui com vocês. A gente já se sente muito em casa aqui. Amém. Realmente é uma grande alegria estar aqui, participar dessa igreja maravilhosa, né? Eu não sei quem estava, alguém aqui estava da última vez que eu tive aqui no Aviva aí com vocês, era na outra igreja ainda, né, gente? Deus mudou vocês de lugar logo depois, que coisa linda, maravilhosa. Hoje nós ficamos impactados a hora que chegamos aqui lá da estrada ali ainda. Eu falei, uau, olha a igreja lá, gente, que coisa linda. E os pastores, né, JJ, né, Jean e Juliana, são maravilhosos, né? A Ana, o Bento. Gente, que família incrível e que excelência. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Que casal de excelência vocês têm. E a igreja, o reino de Deus é isso. É você ter excelência em tudo que você faz. É dar o seu melhor, né? E a gente vê, quando vê a igreja, quando vê vocês, tudo aqui acontecendo, a gente vê a excelência do reino de Deus na vida de vocês. E vocês vão ir muito longe, na verdade, né? Esse lugar vai ficar pequeno, faz parte, vai ficar pequeno, né? Vai ter que abrir outros cultos, vai ter que se preocupar, vai faltar espaço para os jovens aqui, vai faltar espaço para os adolescentes, vai faltar espaço para tudo que Deus vai fazer nesse lugar, porque vocês são a igreja dessa cidade. Essa cidade, de onde ela olhar, ela vai enxergar assim, ó, refúgio, está lá o nosso lugar
de restauração, de refúgio, de encontrar Jesus, de ter a nossa vida transformada. Amém? Você crê nisso? Amém. Queridos, eu estou muito feliz, como a pastora falou, nosso culto está acontecendo, né? O pessoal vai mandando foto, está aqui, está bombando, está cheio de gente. A gente está numa série de um mês lá, a gente chamando de Singular, e muitos novos, muitas pessoas passando pelo culto, tem sido bem especial. Oh, querida, obrigado. Ó, já vou até entregar aqui, ó, acho que é da pastora, esse aqui. Isso, obrigado, pastor. E nosso pessoal está lá também bem animado, né? E diz que quando você não faz falta, porque a coisa está indo muito bem, né? E o povo já assim, pastor, está maravilhoso aqui, né? Tipo, você não está nem fazendo falta, né? Então, aí você fala, não sei até quando ficarei nesse lugar, mas assim tem sido muito especial liderar os jovens. Alguns de vocês também estiveram lá no culto, na Arena da Baixada, né? Alguns jovens aí, uau, que bênção. Foi muito especial ver a igreja de Jesus reunida naquele lugar, adorando a Deus, né? Celebrando o Senhor, e a gente ficou muito feliz, né? Nós tínhamos assim como meta nos 2 últimos anos, onde fizemos em 2017 e agora em 2019, lotar aquele lugar, para mostrar que Jesus continua atraindo multidões, para mostrar para o Brasil mesmo, para toda a nossa nação, que o Evangelho sim, ele muda a história, ele atrai pessoas estão sendo transformadas, e isso vai começar a ecoar por todos os lugares. No próximo ano tem um evento em São Paulo chamado Descende, já tem 2 estádios lotados, e eles já estão pensando em ir para um 3º estádio, o mesmo evento. Deus está enchendo os estádios, queridos. Não é o artista, não é o cantor, não é as pessoas indo por causa de um nome, mas é o nome de Jesus que precisa ser levantado no lugar mais alto. É Ele, tudo a Ele. Amém? Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas você já pensou alguma vez assim em desistir de algo? Você pensou assim, eu não vou dar conta desse negócio, eu não vou conseguir. Já passou isso? Faz sentido para você, às vezes, pensar, eu não vou em frente, eu vou desistir? Lá a gente chama assim de amarelar. E aí, vai amarelar ou não, né? Eu não sei qual que é a gíria que vocês acabam usando aqui, mas o desistir faz muito parte, às vezes, da nossa vida. Às vezes o pessoal pergunta assim para mim, você nem sente mais frio na barriga para pregar? Eu falei assim, ó, sempre sinto. Toda vez eu fico nervoso. Eu preguei no estádio, foi a primeira palavra, já é a 2ª vez, e alguns pastores falaram assim, Oca, você já é a 2ª vez. Eu falei assim, cara, eu estou tremendo, e quando eu desci de lá, de tão nervoso que eu estava, doía todo o meu corpo. Então assim, porque é normal, a gente fica nervoso com algumas coisas, às vezes você pensa em desistir. Eu lembro uma vez que nós fomos no Beto Carreiro, né? Ele estava todo grupo, aquela coisa, e o pessoal assim, vai num brinquedo, vai em outro, de repente alguém falou assim, ó, vamos aqui na Big Tower. Mas não tem uma outra menorzinha ali, para que ir nessa, né, que tem que ser a mais alta? Não, vamos lá, vamos ver quem que vai amarelar. Eu falei, não vou amarelar, né, vamos lá. Gente, é um sentimento que a hora que você senta naquele negócio, e a pessoa travou aquilo e começa a subir, é tipo assim, ó, não tem mais volta, né? Você sabe que você vai chegar lá, e todo mundo falava assim, ó, o problema é o 2º track, a hora que der o 2º track, você vai despencar. Subiu naquele negócio, e eu só pensando, gente, por quê? Por que eu aceitei isso? Por que eu estou aqui, né? Eu não precisava, mas eu fui. Ok, venci a Big Tower, desci do negócio lá, só pensei assim, bem, já fui uma vez, não preciso ir mais, né? O povo já estava, vamos de novo. Eu falei, não, tá bom, vamos em outra coisa. Mas quando você tem discípulos maravilhosos, eu lembro de um acampamento nosso, e os caras falaram assim, olha, esse acampamento, a gente podia fazer um acampamento assim, radical, coisas extremas, coisas que a galera nunca experimentou. Eu falei, cara,
isso é legal, vamos fazer algo totalmente diferente do que a gente já fez até hoje em acampamento. E eles, legal, o que você acha de nós colocar um bang jump, pastor? Eu falei, bang jump, cara? Sim, a galera vai achar demais isso, e vamos saltar de bang jump no acampamento. Eu falei, mas não sai muito caro isso? Não, vamos cotar. E começaram a ver, sei que deu certo o orçamento que a gente tinha. Eles falaram assim, pastor, se qualquer um de nós pular para promover o evento, não vai ter graça nenhuma. Mas você pulando, vai ser demais. Eu falei, legal, né? Vocês estão querendo me matar, só não falaram, né? Nós fomos até o lugar, chegamos lá. Gente, quando você olha de baixo, você vê aquele negócio, aquele guincho levantando, as pessoas que nem um boneco caindo assim, né? Eu falei assim, não, eu acho que eu dou conta disso aí. Vai lá, coloca, vem tipo um negocinho, começa a te puxar. E tinha um negócio de ar, um inflável assim, sabe, embaixo. Tem até um negocinho aí, caso, sei lá, né? Vai ver que ele já deixa aí, porque pode acontecer, né? Quando eu olhei lá de cima, gente, aquele negócio virou um negocinho de nada. E eu falei pro rapaz assim, eu falei assim, meu amigo, qual que é a altura desse negócio aqui? Ele falou, é equivalente a um prédio de 7 andares. Eu falei, e eu vou pular dele? Ou se você quiser, você pode desistir. Eu falei, não posso desistir, olha o tanto de gente lá embaixo, né? E todo mundo lá, pula, vai! E os meus discípulos ali, todo mundo. Gente, esse dia eu precisei realmente superar todos os meus medos. Primeiro, tinha o pessoal filmando para fazer o vídeo junto, eu com câmera aqui na testa, GoPro para saltar daquele lugar, e eu mergulhei naquilo lá, eu não desisti, tá? Glória a Deus, estou aqui vivo ainda, né? Mas aquele dia foi uma experiência alucinante para a minha vida. Eu lembro que eu saí daquele negócio e falei, uau, nossa, adrenalina lá em cima com aquilo. E depois disso eles acabaram até criando uma série na igreja lá chamada O Amareloca, né? Que era para dizer que eu não tinha pulado. Eles inventaram umas histórias que era só para promover o evento, né? Mas a ideia era exatamente fazer e instigar as pessoas a superarem os seus desafios. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra homens e mulheres que lutaram contra a sua própria história, às vezes de vida. Talvez eram pessoas improváveis, em situações improváveis, mas que tiveram que se superar para viver a vontade plena de Deus para a sua vida. Na verdade, quando nós olhamos para a história de cada um aqui, talvez você olhe para a sua vida e pense assim, ó, eu estou superando as minhas próprias dificuldades para estar aqui hoje, as minhas limitações. Na verdade, a história, o lar onde eu nasci, as coisas que eu já vivi. Quando a gente vai e olha aqui para a história está em Daniel, capítulo 1, o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim, ó, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria, conhecimento. Descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Gente, o rei vai e começa a entrevistar esses jovens que a Bíblia está falando, aqui junto com Daniel, e diz que não havia ninguém igual a eles, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, e todos estavam maravilhados com a história deles. Só que o que acontece? Logo mais à frente, nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram diante do rei. E por não se dobrarem, eles foram jogados numa fornalha de fogo. Eu não sei você, mas digamos assim,
quando nós estamos falando sobre amarelar de um brinquedo, de uma situação que você tem até mesmo domínio, você pode dizer não. É uma coisa. Mas quando nós estamos superando os nossos medos, a própria morte, esses jovens eles falaram: nós não nos dobraremos e o nosso Deus nos defenderá. Você consegue imaginar o tamanho da fé deles? Existem coisas nessa vida que nós vamos ter que dizer: não, eu não vou amarelar. Tem outras que você vai ter que dizer: eu vou amarelar sim. Eu não vou seguir em frente com isso. Porque o mundo, ele está o tempo todo nos pressionando para o pecado. Te pressionando para você desistir das coisas de Deus. Te pressionando para você não ser um jovem radical. Para você não ser um marido radical. Para você não ser alguém cheio do Espírito Santo. Dizendo: nem é tudo isso. Por que todo esse extremismo? É só uma saidinha. Mas quando nós queremos revelar Deus verdadeiramente, é onde nós mostramos quem Deus é no dia a dia da nossa vida. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O mundo não está pegando a palavra e está pegando ela e está lendo, andando por aí. Hoje nós vimos uma cena com a pastora que foi assim, gente, parecia The Walking Dead. Nós estávamos na rua e de repente veio quase uns 30 jovens assim, todos assim com o celular. Parecia um monte de zumbi andando na rua, olhando ali, né? O pastor falou assim: acho que estavam caçando um Pokémon, né? Na rua. Mas a gente está no meio de um mundo onde as pessoas não estão buscando muitas vezes a palavra de Deus. Mas nós estamos revelando Jesus? O que o mundo está enxergando na nossa vida? Como é que nós nos portamos diante das situações? Como é que nós nos portamos quando nós nos deparamos com os desafios do dia a dia? Será que o nosso eu revela quem Jesus é? Deixa eu te contar uma história. Eu tinha um discípulo, alguns anos atrás. Pensa num cara, gente boa, um cara legal, um cara cheio do Espírito Santo, um cara que gostava de ir para a igreja, de estar nos turnos de oração, de estar com a galera. Esse cara, ele tinha uma moto, uma CG, e ele andava com a CGzinha dele. Ele era surfista. Ele não conseguia ir muito para a praia, porque ir para a praia com a prancha debaixo do braço na moto é um pouco difícil, né? Então ele ia quando dava certo com os amigos. Mas ele conseguiu um emprego melhor, as coisas deram uma melhorada, e ele conseguiu comprar um carro. Pensa que esse cara ficou feliz. Pensa que esse cara ficou assim, faceiro. Ele comprou, gente, um Santana quanto? Inteiraço. A lataria vivia brilhando, né? Alguns aqui nem sabem o que é um Santana quanto, né? É um carro que parece uma funerária, né? Mas aí ele andava com o Santana quanto, gente? As rodas brilhando, aquela lataria impecável. Ele lavava no final de semana, chegava no culto, ninguém podia encostar no carro dele. Ele falava assim: amanhã eu vou para a praia, surfar. Ele estava assim maravilhado. Fazia, sei lá, uns 2, 3 meses que ele estava com o seu carro. Certa noite, ele está em casa. Ele escuta um barulho no portão de madrugada. Ele levanta. Quando ele olha pela janela, ele vê o carro saindo. E o carro não era um Transformer, gente. Estavam roubando. Ele fica desesperado. Ele sai de dentro de casa. Ele
pega o carro da irmã e ele começa a seguir os ladrões, os caras indo com o carro dele, 2 carros escoltando, e ele não tem reação, ele esqueceu o celular em casa, ele estava desesperado. Gente, ele tinha financiado esse carro em 48 vezes, ele tinha pago só 2, havia todas as prestações para pagar ainda. E ele viu quando o carro entrou numa quebrada onde ele não teve coragem de entrar, porque ele falou: se eu entrar aí, talvez eu não saia vivo. Ele parou, ligou para a polícia no telefone público. Resultado, no outro dia eu recebo a mensagem, ele falando assim: pastor, roubaram meu carro. Eu falei: cara, como isso? Vamos orar. Deus pode providenciar de novo, Deus pode mostrar onde está, a polícia pode achar esse carro, vamos orar. Acionei alguns policiais que eu conhecia, e a gente começou a orar. E eu lembro que ele falou algo muito importante para mim naquele dia. Ele falou assim: eu estou crendo no Senhor. Ele falou: eu sei que Deus está no comando da minha vida, e se for para aparecer, vai aparecer. Gente, esse cara, ele estava assim, durante alguns meses maravilhado com aquele carro. De repente aquilo que ele tinha, ele não tinha mais, e ele tinha o que ainda? 45 prestações para pagar do carro. Qualquer um poderia ter desistido, desanimado, largado tudo, abandonado o barco, deixado as coisas de lado. Mas não, esse cara era crente, esse cara era cheio do Espírito Santo, esse cara ia para as madrugadas de oração, esse cara, quando ninguém estava vendo, ele estava lendo a Bíblia, esse cara, ele ia e ele clamava ao Senhor, e Deus fazia coisas incríveis. Passado alguns dias, nós estávamos orando, e a vida, meu irmão, é uma caixinha de surpresas, né? Já dizia Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Esse cara estava indo para São Paulo, viagem pela empresa, e ele tinha um celular do ano, um V3. Eu sei que muitos de vocês não conhecem, mas já foi um celular top. iPhone X não chegava nem perto. Quem tinha um V3 era o cara. E ele falou assim: eu não sei se me roubaram, se eu esqueci no avião, mas eu perdi. E esse celular a empresa tinha me dado, e agora eu vou ter que pagar a empresa. Esse cara tinha acabado de perder um carro. Ele tinha 45 prestações. Ele está indo para São Paulo a trabalho. Ele perde o celular, roubo, nem ele sabe o que aconteceu. Qualquer um poderia ter desistido, desanimado, falado mal de Deus, brigado com o Espírito Santo, deixado de ir para a igreja e falado: ei Deus, que isso? Estamos de mal? Mas não esse cara. Esse cara começou a ir mais para a oração. Esse cara começou a buscar mais o Espírito Santo. Ele falou assim: não, isso não vai me tirar da presença dele. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou liderando célula, eu estou cuidando de pessoas. Eu sei o que eu estou fazendo para o meu Deus. Isso não vai roubar a minha fé. Mas gente, a vida é uma caixinha de surpresas. Nós fizemos um campeonato de futebol para levar as pessoas para o encontro com Deus. E a gente estava todo mundo animado, aquele campeonato. A gente ia conseguir levar naquele encontro. Gente, nós éramos um grupo pequeno assim, porque nós éramos divididos em várias gerações. Era um grupo de 12 que o pastor Márcio tinha, eu era um desses líderes. E a gente estava fazendo um encontro sozinho, nós estávamos animados com todo mundo. E fizemos esse campeonato para levar vários jovens que não tinham condição. E esse rapaz, gente, ele jogava muita bola. Pensa assim que o Neymar fica no chinelo perto dele. O cara joga muita bola, muito rápido, ele é magro, ligeiro. E eles estavam com o time assim, ganhando todas. E eu lembro certinho da cena, eu estava parado assim na ponta do campo, olhando aquele movimento, eles estavam num jogo. E ele pega a bola do campo assim, do adversário, perto do gol, ele consegue roubar a bola e ele sai numa disparada. Ele corre tão rápido que ele chega a fazer uma curva assim. E quando ele está chegando perto do gol, ele chuta para o gol, ele faz.
Só que o lugar onde o campeonato estava acontecendo era um barracão fechado, e os gols ficavam grudados na parede. E ele pegou muita velocidade e não conseguiu parar. Então ele foi direto e bateu na parede. A hora que ele bate na parede, ele dá uma rodada no Espírito Santo assim. E gente, sério, eu não estou aumentando. Ele cai assim, ó, com os dois braços. Tipo adorador, sabe? Ele caiu assim, gente. Todo mundo saiu correndo, chegamos lá. Meus irmãos, ele tinha quebrado os dois braços. O pastor não mente, gente. Essa história é verdadeira. O cara era meu discípulo. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Nós começamos a orar, chamaram a ambulância, até chegar aquele movimento ali, um dos braços já virou para o lado assim. E nós começamos a orar nesse momento por ele. Gente, foi uma cena horrível, todo mundo, o campeonato praticamente acabou naquele momento ali. E ele precisou ir para o hospital, levamos ele para o hospital, vai fazer cirurgia, um monte de coisa. Qualquer um poderia ter desistido, desanimado, largado tudo, brigado com Deus. Algumas semanas depois, eu olhava esse cara, ele estava na oração, com os dois braços engessados. Nem que ele não quisesse, ele andava assim. Eu tenho foto dele palestrando no encontro com Deus, numa chácara. Ele já tinha tirado metade de um gesso do braço, então estava só com uma parte, ele conseguia segurar o microfone e o outro braço engessado, assim, ó. O cara é intercessor, o tempo todo com o braço levantado aqui, ó. E ele estava assim, queimando por Jesus. Eu vi muita gente já desistir do evangelho por pequenas coisas. Deus não respondeu minha oração. Eu me decepcionei com o meu líder. O pastor não respondeu meu WhatsApp. A pessoa não curtiu minha foto no Facebook. Eu não vou mais nessa igreja. Marquei a pessoa e ela não respondeu. Mudou o senso do que as pessoas deixam de ir na igreja, né? E tudo isso acontecendo, e esse cara fiel a Deus. Eu sei, muitas vezes ele chorou e ele me perguntou, ele falou assim, ó, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não consigo entender? Mas gente, mesmo diante de tudo isso, a vida é uma caixinha de surpresas. Ele tinha perdido o carro, ele perde o celular V3, ele quebra os dois braços, ele fica afastado da empresa por 6 meses. E quando ele volta, a empresa fez uma mudança na área onde ele trabalhava. E a função que ele tinha já não era mais necessária. Então chamaram ele no escritório e mandaram ele embora. Meus irmãos, qualquer um poderia ter desistido, desanimado, largado tudo, abandonado os bets. Mas não esse cara. Esse cara continuou indo fielmente na célula, fazendo, ganhando pessoas, falando que Deus era bom em todo o tempo. Olha quantas coisas esse cara estava perdendo. Eu lembro como se fosse hoje. Em um instante, depois de passar por tudo isso, e continuar honrando a Deus em tudo, Deus muda a história dele. No outro mês, ele consegue um emprego numa multinacional em Curitiba, para ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava naquela empresa. Eles dão um carro 0 para ele trabalhar. E quando ele estava com os 2 braços quebrados, ele conhece a esposa da vida dele. Qual mulher que não quer um adorador, né? Gente, só Deus pode fazer algo assim.
Só Deus pode mudar as coisas de lugar. Quando aquilo você parece assim, não, meu Deus, mas de novo, não, mais uma vez, tudo isso, a mesma pessoa, Deus vai e muda a história, Deus muda um destino, Deus faz. E às vezes a gente está reclamando quando as coisas estão dando errado, a gente reclama quando as coisas não aconteceram da forma que a gente queria. Mas eu lembro desse jovem, nós estávamos num acampamento, antes de tudo isso acontecer, nós estávamos num momento profético, e um dos jovens que caminhava com a gente entregou uma palavra para ele, falando assim: olha, eu te vejo como uma flecha viva nas mãos do Senhor, e você vai ser enviado muito longe, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, mas Ele está te puxando nesse momento. Exatamente naquele momento não fazia tanto sentido aquela palavra, como ela começou a fazer depois, na vida dele. Eu queria compartilhar com vocês mais um texto, está em Isaías 49, versículo 2, e diz assim, e fez a minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão, ele me escondeu, e me tornou uma flecha polida, e escondeu-me na sua aljava. Nós somos como flechas na mão de Deus. Nós somos a flecha que Deus está trabalhando. E gente, o que significa ser essa flecha nas mãos de Deus? A flecha, ela só tem valor na mão do arqueiro. Para que serve uma flecha se ela não estiver na mão do arqueiro? A flecha, ela era feita como uma arma. Era escolhida a madeira. Precisava ser a madeira certa. O arqueiro pegava aquela madeira e ele ia trabalhando ela. Ele tirava todos os nozinhos que ela tinha. Ele aplicava óleo nela e ele ia trabalhando ela, para que quanto mais reta aquela madeira se tornasse, para que quanto mais polida ela fosse, maior seria a chance dela alcançar o seu destino. Mas hoje o que nós vemos? Essa era uma arma de grande valor, mas ela só tinha valor nas mãos do guerreiro. Você é uma flecha polida nas mãos de Deus, e você só tem valor quando você está nas mãos dele. Em outro lugar, nós não temos tanto valor. O arqueiro, ele sabe como utilizar a flecha, ele sabe quanto peso ela aguenta, ele sabe pelo que ela foi feita. A flecha em ação, ela revelava a destreza do arqueiro. Nós não somos diferentes. Nas mãos de Deus, do arqueiro, nós temos esse valor. Mas hoje, quando você vai ver um arco, uma flecha, você vê aonde? Se tornou enfeite. Eu não sei se você já foi para alguns lugares no Brasil, aqui no Paraná mesmo, você está passando assim, o pessoal está vendendo arco e flecha, as pessoas compram e ela pendura. Quando você vê uma flecha ou um arco pendurado na parede, está cumprindo o seu propósito? Não. Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós não podemos ser dentro da igreja um arco, uma flecha na verdade, de enfeite. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para cumprir um destino nessa terra. Deus nos criou para fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E quando nós temos esse entendimento, podem vir as lutas, podem vir as tempestades. Você sabe que é o teu Deus que está trabalhando na tua vida. Você sabe que é Ele que está falando com você. Você sabe que é Ele que está fazendo algo novo, vivo e verdadeiro. Não podemos nos tornar essas flechas de enfeite.
Como flechas na mão do valente, nós temos um alvo a ser alcançado. Deus tem alvos individuais, gente, para cada um de nós. Deus tem coisa que Ele quer fazer na tua vida. Deus tem coisas que Ele quer fazer na minha vida. Mas sempre você vai encontrar o quê? Obstáculos se levantando. E nós precisamos vencer esses obstáculos para chegar no nosso alvo. Um obstáculo, ele pode ter a função de nos desviar da rota, de nos fazer parar, desistir. Por quantas coisas nós paramos? Nós amarelamos, nós abandonamos o barco, nós deixamos de lado os planos e os propósitos de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Deus te ama, Deus te escolheu, e Ele quer fazer grandes e poderosas coisas na sua história. A flecha, ela revela a destreza do arqueiro, porque ele sabe a força que ele vai usar. Ele sabe quanto ele pode puxar aquela flecha. Sabe o que acontece? Deixa eu pedir uma ajuda aqui para o Pedro, antes que eu caia aqui, ou para a Ju. Ele desamarrou aqui, gente, o tênis, e aí vai que eu caio ali, né? E deixa eu puxar aqui a memória que eu estava falando. Quanto mais a flecha é puxada, mais longe ela vai. Então, quanto mais você estiver sendo puxado em algumas áreas, e Deus às vezes vai te esticar em algumas áreas, porque Ele quer te mandar muito longe. E meu irmão, aí entra aquilo que às vezes Paulo fala na palavra assim: eu me regozijo nas lutas, nos sofrimentos, naquilo que está acontecendo, porque eu sei o que Deus está fazendo, eu sei para onde Ele vai me levar, eu sei que às vezes está doído, está difícil, mas quando a vitória chegar na tua vida, quando as coisas começarem a acontecer, você vai falar: uau, eu não imaginava que isso ia acontecer um dia, eu não tinha nem ideia, olha o que Deus está fazendo agora. No momento da luta, no momento da adversidade, no momento de uma aprovação, é difícil para todos nós, não existe. Nós às vezes choramos, a gente pergunta o porquê, Deus, mas Ele está nos guiando a um caminho de vitória, de bênção, de poder, e quanto mais Ele estiver te puxando, mais longe você irá, em nome de Jesus. Agora, a flecha, ela precisa estar o quê? Leve, limpa. Esse é o papel do arqueiro, fazer com que ela fique limpa. Sabe qual é o papel do diabo? Colocar peso. E sabe como ele faz isso na nossa vida? Ele coloca frustração em você, ele coloca pecado na tua vida, porque ele quer fazer com que você não alcance o seu alvo. Então, vem peso, vem frustração, vem decepção, vem questionamentos, tudo para nos impedir de chegar no lugar que Deus tem preparado para nós. Jovem, olha para mim, Deus quer te levar para grandes coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus já tem preparado para você. Só existe uma coisa que pode impedir tudo isso, e eu quero te dizer uma coisa: não é o diabo, somos nós mesmos. Porque é como nós vamos nos portar diante da provação que vier. E quando o inimigo tentar colocar peso em você, Deus vai vir para te limpar ainda mais. E quando as lutas vierem, se levante, busque o Senhor. Se você cair, se levante, se arrependa, peça perdão, busque ajuda. O diabo, ele vem com tanta acusação, principalmente sobre os jovens. E quando uma pessoa cai dizendo assim, ó, não vá mais para a igreja, você é um pecador, você não merece,
eu quero te dizer uma coisa: Deus sempre está pronto para nos perdoar. Um coração arrependido, Deus não rejeita. Quando nós nos arrependemos e quando nós dizemos: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. E eu sei, gente, quantos jovens vêm às vezes lutando com situações e a gente fala: vamos orar mais, busque mais nessa área, leia esse livro, faça isso. E eles começam a experimentar uma liberdade em Deus. Esse ano mesmo tenho acompanhado um jovem com muitas lutas na sua vida. Eu falei: leia esse livro, nós vamos conversando, e eu vou te aconselhando, e nós vamos estar orando junto, Deus vai começar a fazer algo na tua história. Há um mês atrás ele me chamou, ele falou assim: eu já me sinto outra pessoa, eu já me sinto outra, eu sinto que eu estou caminhando para o lugar que Deus quer para a minha vida. Ele falou: não está sendo fácil lutar contra o pecado, mas eu já consigo enxergar que eu posso vencer tudo isso no meu Senhor. Eu estou encontrando força nele. É lutar dia após dia, é vencer os gigantes, é vencer as barreiras. Alguns, o peso é tão grande que não conseguem se levantar mais. A minha pergunta é: você conhece alguém que já deixou de vir na igreja? Esses dias tinha um jovem falando, e ele falou assim: eu perdi a conta de quantas pessoas eu vi chegarem e irem embora da igreja. Nós precisamos alcançar o nosso alvo. Quando nós perdemos a fé, nós não alcançamos o alvo. Quando nós deixamos de acreditar, nós não alcançamos o alvo. Muitas vezes nós começamos bem, cheio de gás, e a gente está testemunhando, mas a hora que vem o primeiro obstáculo, o primeiro desafio, a gente pensa: eu não vou conseguir, não vai dar para mim, eu não consigo, não vai acontecer. Antes nós orávamos, antes a gente jejuava, antes a gente buscava com tanta intensidade, com tanto poder, com tanta graça, mas diante dos desafios, a gente vai desanimando, vai desistindo, vai deixando de lado todo o plano de Deus para a nossa vida. Está difícil, está tendo luta, está tendo obstáculo, está tendo oposição para a tua vida. Permaneça fiel, permaneça no teu lugar, permaneça nesse ambiente, porque você vai romper os limites, você vai vencer os inimigos, e essa guerra é tua. Você vai chegar no lugar que Deus já tem preparado para você. Ele quer que você possa ir mais longe. Talvez Ele esteja puxando você em áreas que está sendo tão difícil. Talvez você está vivendo coisas que você nunca pensou que iria passar. Ele não te chamou para desistir, Ele não te chamou para parar, Ele te chamou para ir além, em todas as áreas. Hoje, o Senhor não tem só promessas para você, Ele tem fôlego novo para esse lugar. Eu sinto que Deus quer derramar um fôlego novo sobre essa juventude aqui, sobre o pessoal do vertical. Deus quer colocar em vocês fogo e poder do Espírito Santo para incendiar essa cidade. A Bíblia fala em Isaías 40, 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías também 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como começamos lendo sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, onde a Bíblia começa falando de quão poderosos eles eram, mas não quer dizer que eles não passaram por provações. Queridos, o próprio Jesus nos disse: eis que nesse mundo vocês passarão por lutas, provações, e é onde nós estamos sendo trabalhados, é onde às vezes está tirando um nozinho da nossa vida. Queridos, eu posso dizer para vocês, quando eu fui para o ministério, talvez foi o momento onde Deus mais estava trabalhando na minha vida, e eu estava assim: agora eu vou lá, vamos liderar, vou ser pastor e tal. De repente Deus começa
a trabalhar, Ele tinha que trabalhar áreas na minha vida. E às vezes nós não estamos o quê? Preparados. Deixa Ele aplicar algo novo na tua vida. Deixa Ele começar a trabalhar em você. Encontre os improváveis. Encontre aqueles que Deus quer fazer algo novo, vivo e verdadeiro. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão diante de uma pessoa que era improvável para estar dentro de uma igreja e principalmente pregando o Evangelho. Eu cresci longe do Evangelho, eu fui criado para brigar nas ruas, eu fui criado para usar drogas, para encher a cara. Era esse o mundo onde eu cresci. Eu cresci no meio de gangues, brigando, sendo prometido de morte. Algumas vezes tentaram me matar, não deu certo. Muitas coisas aconteceram. Mas sabe o que aconteceu um dia? Um domingo à tarde. Gente, quem que faz grupo, célula, domingo à tarde? Mas 2 jovens chegaram na minha casa. Cruzaram a cidade de Curitiba para chegar na região metropolitana, em São José dos Pinhais. E para chegar na minha casa e bater na porta assim, ó. Ei, tem um tempinho para ouvir a palavra de Deus? A gente vai fazer uma reunião rapidinha. Minha irmã tinha se convertido, gente, e chamou 2 crentes para ir lá em casa. Tudo que eu menos queria era alguém falando de Deus ou falando que eu precisava melhorar em áreas. E eu tentei enrolar de tudo quanto era jeito. Mas crente não desiste nunca. Crente não desiste, gente. Eles não foram embora enquanto eu não saí daquele quarto. Enquanto eu não fui lá e dei a mão com eles. E eles começaram a falar, amém, glória a Deus, vamos orar aqui. E eles oraram naquele dia. E a frase que eu não queria ouvir, eles falaram. Todo domingo a gente vai voltar. Esses crentes pensam que estão mexendo com quem? Eu fui e chamei mais uns 3 amigos. Eu falei, ó, seguinte, tem uns crentes que estão indo lá em casa. Falaram que eu vou me converter e os caras já começaram a dar risada. Eu falei, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá em casa comigo. A gente bebe uns vinhos. A hora que eles chegarem, a gente vai estar tudo loucão e a gente vai só bagunçar o negócio. Eles, beleza. Próxima célula, já levei 3. Tudo bêbado. E a gente bagunçando o negócio. E aquele líder contornando toda a situação, gente. E ele pregou a palavra e foi embora. E falou, domingo que vem eu estou aqui de novo. E eu falei, meu Deus do céu. Eu e a Ju estava participando. A gente não era casado ainda, a gente era namorado. E aquilo começou a acontecer. A gente foi para encontro com Deus. A gente se converteu. Sabe por quê? Porque alguém não desistiu quando encontrou um desafio pela sua frente. Ela olhou para aquilo e falou assim, ó, é aqui que eu vou pregar o Evangelho. É aqui que eu vou revelar quem Deus é. É aqui que tem uma flecha que precisa ser polida. É aqui que o amor e a verdade do Evangelho precisa ser pregada. Deixa eu te dizer uma coisa. As praças estão clamando, querido. Os bares aí fora estão clamando, as ruas estão clamando, o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus nesse lugar. É nós que precisamos revelar, é nós que precisamos sair das 4 paredes e levar quem Jesus é, e pregar com intensidade, com poder, porque a nossa vida é a Bíblia que eles estão lendo aí fora. E eles querem ver sim, uma chama queimando em você. Eles querem ver a chama de Jesus queimando na tua vida. E quando eles verem isso, quando eles experimentarem isso, eles não vão querer mais o que o mundo está oferecendo. Eles não vão querer mais o que o mundo está revelando a eles. Mas eles vão querer viver aquilo que está em você. Há algo poderoso de Deus que Ele vai derramar sobre esse lugar. Essa igreja é a igreja da cidade. E ela vai revelar
para os jovens dessa cidade o poder de Deus como nunca antes. Vocês vão começar a experimentar avivamento sobre esse lugar. Vocês vão começar a experimentar esse lugar cheio, uma juventude vibrante, pulando aqui na frente, gritando que eles querem mais de Deus. Quando o culto acabar, eles não vão querer ir embora, eles vão falar assim: não tem como fazer vigília hoje, toca mais uma, vamos lá. Quantos creem nisso, gente? Fica de pé no teu lugar. O avivamento já chegou sobre esse lugar. Vocês já estão vivendo o poder e a revelação de Deus aqui. Eu quero chamar todos os jovens aqui à frente. E se você sente no teu espírito que você é jovem, vem também em nome de Jesus. Vem cá. Deus hoje quer derramar uma unção sobre a tua vida. Deus hoje quer derramar o poder dele sobre você. Há uma liberação dele. Vem, pode vir mais à frente aqui. Isso, junta mais. Vem aqui. Queridos, Deus me tirou lá de trás, há 18 anos atrás. Deus me tirou do meio das drogas, do meio do álcool, do meio de gangues, e Ele restaurou a minha vida. E eu que tirava sarro de crente, hoje eu prego o Evangelho. Hoje eu falo quem verdadeiramente Jesus é. Ele só precisa de um sim nosso. Existe um sim dentro de você aí, que está gritando. E esse sim se chama Espírito Santo, que está gritando na tua vida hoje aqui. Que está dizendo assim, ó: eu quero me revelar através de você. Não importa quem você foi, não importa como você entrou aqui hoje, não importa quão coberto de pecado você esteja, mas importa como você vai sair desse culto hoje, e as atitudes que você vai tomar, quem você vai ser a partir de agora. É o poder de Deus que vai ser revelado na tua vida hoje, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aqui, enquanto nós vamos começar a adorar. O poder do Espírito Santo vai começar a ser derramado sobre a tua vida nesse lugar. O poder de Jesus vai começar a mudar histórias aqui hoje.